paz do Senhor, meus amigos. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. Se não tá, vai ficar no poderoso nome de Jesus. Vamos para a palavra de hoje para nos dar força, vigor para fazer tudo que a gente precisa. Então vamos lá. Em 1 Crônicas, a partir do capítulo 16, verso 10, fala assim: gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face, lembre-se das maravilhas que ele fez. E continuando em 1 Crônicas, a partir do capítulo 21, verso 24, fala assim: o rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Nesse livro de 1 Crônicas, a partir do capítulo 21, verso 13 e 14, Davi ele prefere cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. Ele entende que o Senhor é misericordioso. Ele sabe como nos repreender, como nos edificar nele. Você quer viver o extraordinário com Deus? Entrega o que você nunca entregou aos pés dele. Jamais entregue algo para Deus que não te custa nada. Quando você for fazer as coisas para Deus, pense naquilo que realmente vai te fazer falta. Nunca entregue algo só por entregar, só por religião, só porque alguém mandou. Eu vou fazer só porque... eu preciso fazer aqui, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Entrega o que você ama aos pés do Senhor. Das mesmas formas que você quer receber o melhor de Deus, também entregue o melhor que você tem, o que você pode, o hoje, o agora. Sabe? Eu vou fazer para Deus quando eu tiver. Não. É o agora. Tem que valer muito. E eu não estou falando de valores de ouro, prata, do dinheiro. Tem que ser aquilo que rouba teu coração no dia a dia. As coisas que mexem com você. As experiências mais palpáveis que eu já tive com Deus foi quando me custaram muito. As que mataram minha carne, minhas vontades, as minhas vaidades. Quem te disse que não vai te custar muito? No mundo você terá muitas aflições, mas tenha bom ânimo, negue a si mesmo e pegue a sua cruz e siga firme ao alvo que é Jesus Cristo. Quem não quer uma vida abundante regada de bênçãos, mas entenda o processo, vai ter dor, vai ter perdas, vai ter desconfortos, falta de coisas e de pessoas. Mas ele prometeu estar com os que permanecem nele, seja o que for, ou o que acontecer no processo, não deixe de buscar e de procurar pelo único que pode mudar a sua história. Em Jeremias 29:14 fala: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, eu os trarei de volta do cativeiro. Ei, Deus, ele endireita caminhos tortuosos, ele derruba portas de bronze e trincas de ferro, ele quebra o arco, ele desmancha os montes, ele reveste de força os fracos, ele faz da estéril mãe de filhos, oh aleluia, ele levanta do pó o necessitado e ainda faz se sentar-se com príncipes, sim, no tempo propício, ele dá um lugar de honra. Mas enquanto não acontece, permita-se ser moldado pelo oleiro, permita-se ser renovado, lavado pelo único que perdoa pecados. Esteja disposto para Deus nesse dia e entenda que do jeito que você está não dá para continuar mais. Arrependa-se e vá para Ele. Esse jugo é pesado demais para suas forças. Entrega e se santifica. Não é tempo de perder tempo com coisas do mundo. Eu me preparando para gravar esse vídeo, o Senhor mandou trazer duas coisas aqui. A gente só pode falar e testemunhar aquilo que a gente já venceu com Cristo. Não dá para mim vir aqui testemunhar algo que eu ainda não venci, ou algo que eu não pratico, algo que eu não faço, porque quando eu falo a palavra dele, é uma espada de dois gumes, ela corta tanto para mim que falo, quanto para quem ouve. E cada vez que o Senhor tem me usado para falar aqui nos vídeos, eu sei que nada é por acaso. Eu sei que tudo aquilo que eu venci com ele, hoje para mim foi uma vitória, mas vai ser vitória na vida de muitas outras pessoas também. E cada testemunho que a gente vive em fases diferentes, a gente não compreende quando passa, quando vive, mas aí depois a gente vê que aquilo tudo a gente precisou passar não só para nós mesmos, mas para fortificar a fé de outras pessoas que estão passando ou que ainda vão passar. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, que cada vez que Deus me pede algo, e eu sei que não é fácil,
sabe? Porque foi muitas fases que Deus me pediu muitas coisas e eu cheguei até a repensar, será que eu entrego? Será que vai valer a pena? Eu, com a minha pequenez, com a minha limitação, cheguei a pensar por muitas vezes que aquilo que eu estava vivendo era melhor do que matar a minha carne, do que viver para Cristo, do que fazer a vontade dele. E quando a gente olha para o mundo, para as referências que a gente entra no Instagram, no YouTube, entre tantas outras coisas, televisão, se a gente olhar para essas coisas, a gente não vai ter força para buscar em Deus, para fazer a vontade dele. Então, quando a gente olha para essas coisas do mundo, a gente acaba perdendo a força. E a gente, para ganhar aquilo que a gente mais precisa no dia a dia, que é a presença de Deus, a gente precisa entender que a gente precisa perder algumas coisas. E eu só entendi isso na prática, vivendo. Não foi ninguém que veio aqui, me abriu um manual e começou a falar tudo, não. O manual da vida, que eu gosto sempre de falar, é a Bíblia. Sem ela você não vai conseguir compreender nada. E é lógico que tem muitas outras Bíblias de várias versões. Eu acho que independente da versão que você escolher para ter o seu momento com Deus, o mais importante de tudo é posicionamento. Você, quando se posiciona a fazer a vontade de Deus, como que eu faço isso? É buscando Ele todos os dias, independente da circunstância, do cenário, da situação. É ler um pouquinho de cada vez. É lógico que tem muitos livros que eu leio e eu não entendo nada. E eu falo, Senhor, dai-me a compreensão aqui, me ajuda. Mas o Senhor, Ele vai te direcionar em cada fase da sua vida. Você pode ter certeza que pela manhã Ele já vai te direcionar em qual livro você vai ler. Sabe, o Espírito Santo de Deus vai te conduzir. Isso você pode ficar tranquilo. O mais importante, eu acredito que, além do posicionamento, de todos os dias ir para a Bíblia, é também a renúncia e a entrega das coisas, porque não dá para ter uma vida com Jesus só recebendo, só, eu leio a Bíblia aqui. Não, a gente precisa matar nossa carne, e quando a gente entrega as coisas que de fato nos valem muito, porque não adianta você falar, Senhor, eu vou entregar algo aqui que eu gosto, mas não me faz tanta falta. Não, você não vai mudar nada. Você precisa ser moldado pelo oleiro, você precisa permitir isso. E você só consegue isso quando você tira o seu eu. E como que você faz isso? Tirando as distrações. É quando você fala, meu Deus, eu vou entregar isso, mas eu acho que eu não consigo ficar sem. Eu, por muitas das vezes, quando o Senhor me pedia isso daqui, quantas das vezes o Senhor falava assim, me entrega. Gente, eu acordava de manhã, eu já tomava isso aqui, eu tomava de tarde, eu tomava de noite. E eu amava isso aqui, de um jeito que eu não conseguia ficar sem. E quando eu ficava sem tomar, me dava dor de cabeça. Eu não sei se você já ouviu pessoas que falam, se eu não tomar café, me dá dor de cabeça. Se eu não fumar um cigarro, eu não consigo ter paz. Se eu não assistir tal coisa, parece que eu fico descontrolado. Quando a gente fala, Senhor, isso me vale muito, mas eu entrego a Ti. Eu entendo que isso não governa a minha vida, e sim o Senhor. Gente, quando eu entreguei a primeira vez isso aqui pra Deus, eu fiquei descabelada, sabe quando você fica com aquele nervoso, a flor da pele, que parece que você não vai conseguir? O primeiro dia foi muito difícil, muito tentador, isso eu falo no meu começo da caminhada com Deus. E cada dia ele ia me fortalecendo. No primeiro dia foi uma coisa muito descontrolada, eu mesma fiquei muito nervosa. No segundo dia o Espírito Santo parece que foi já colocando a mão sobre, e aquilo que era muita vontade já foi ficando menos vontade, já foi se saciando. Mas por quê? Eu buscava nele. Não adianta você entregar a renúncia, fazer a sua renúncia, seja o que for, seja um celular, o dia inteiro que você fica mexendo e você tá entregando e você vai e pega de volta. Gente, eu não julgo, porque por muitas das vezes eu fiz isso e às vezes eu faço. Então, assim, é só o Senhor que é misericordioso para nos dar graça e nos direcionar no que fazer nesses momentos. Mas quando você entrega algo e você tem vontade de pegar de volta, busque nele. Abra a tua boca e fala, Senhor, dai-me força, que a tua graça venha sobre mim. Não é fácil entregar as coisas ao altar de Deus. Não é fácil, mas tem que custar muito. Assim como Davi fala, tem que ser um holocausto, algo que me custe muito. Sabe, você não pode entregar nada para Deus que seja de qualquer jeito. É aquilo que te vale muito.
Não adianta eu julgar a pessoa que tá ali, bebe todo dia cachaça, cerveja, o que for, sendo que eu não consigo controlar a minha carne com isso. Vício é vício, sabe? Isso não está governando a minha vida, nem a cerveja, nem a vodka, nem o cigarro. Gente, seja o que for ou aquilo que te prende, o meu era Roller, não era Coca-Cola, era a Roller. Era essa a minha paixão. Eu acordava, eu tomava todos os dias. Quando eu comecei a entregar e Deus começou a fazer na minha vida, eu comecei a entender que aquilo não controlava a minha vida. O meu espírito era controlado pelo Senhor, sabe? Quando a gente às vezes fica assim, eu vou sentir falta, eu vou pegar de volta, sabe? Abra a tua boca e fala, Senhor, eu não vou conseguir de fato, mas eu preciso continuar e permanecer nesse jejum, porque eu sei que nesse momento é o que eu mais amo. Então, vai ter vezes que vai ser o refrigerante, vai ter vezes que vai ser a cachaça, vai ter vezes que vai ser o cigarro, vai ter vezes que vai ser o Instagram, vai ter vezes que vai ser o dorama, vai ter vezes que vai ser a novelinha que você assiste todos os dias. Mas independente do que for, entenda. Não adianta você julgar aqueles que estão à sua volta e falar, o fulano lá é viciado em tal coisa. Se você mesmo não conseguiu vencer o seu vício, sabe? Não importa o que seja. Entrega. Eu já contei a história pra vocês, né? Do travesseirinho que eu tinha, que tinha nome. Eu era viciada naquilo. Eu cheirava aquilo pra me acalmar. Eu cheirava aquilo quando eu ia fazer uma cirurgia. Quando eu fui parir meus filhos, eu levei aquele negócio debaixo do braço. Era meu refúgio aquilo. Só que eu entendi que o meu refúgio e a minha fortaleza não era aquilo. Quando eu botei fogo e em nome de Jesus eu declarei que aquele vício ia cair por terra, de fato, gente, saiu fumaça preta a hora que queimou aquele pedaço de travesseiro. Eu nunca vi um travesseiro sair fumaça preta. Foi muitos anos de vício e eu fui liberta. Então, assim, o meu vício não era diferente de quem fumava um cigarro, de quem usava uma droga, porque era viciante, era aquilo que me controlava. Quando eu tomei a atitude de falar, eu não quero mais, eu quero hoje ser diferente, eu quero entregar o melhor para Deus, porque de fato isso aqui era o centro do meu coração. Eu, por muitas vezes, por muitos anos, eu fui viciada nisso. E se eu falar para você que eu não sinto saudade ou que eu não gosto, eu estaria mentindo. Porque de fato, hoje, eu não sei explicar para você com palavras, mas é igual o vício do travesseiro, o vício de outras coisas que eu tinha, de fazer, de praticar. Quando a gente ama muito alguma coisa, a gente faz aquilo, né? No centro do nosso coração a gente fica, eu gosto tanto disso, eu gosto tanto de fazer aquilo, eu gosto tanto de beber certas coisas. A gente entende que isso não é o que nos fortalece, que isso não é o que mais vai consumir cada um de nós. Porque isso me consumia. E quando eu entreguei no altar de Deus e falei, Senhor, a partir de hoje eu não quero que isso consuma mais o teu lugar, o teu espaço. Para algumas pessoas não vão entender, de fato, a entrega que eu tive, a renúncia que eu tive. Por muitas vezes Deus falou comigo através disso, mas teve outras que foram outras coisas e eu fazia aquilo centro do meu coração. E eu troquei isso por isso. Não porque eu amo isso. E não porque a questão de ser saudável ou não. Foi por amor a Jesus. Aquilo que você mais ama, sabe? Entrega. Se Deus te pedir, entrega. Sabe? Deus, ele vai fortalecer você de dentro pra fora. E você vai entender que isso aqui não vai te governar, nem vai te consumir. Sabe? Quem vai te consumir de fato vai ser a presença de Deus. Vai ser o Espírito Santo de Deus que vai te conduzir. E quanto mais você vai fazendo isso, quanto mais você vai entregando as coisas que você gosta, seja um celular, seja uma distração, mais Deus vai entrando dentro de você de uma maneira que nem você talvez compreenda agora. Mas por muitas feridas que eu achava que eu não ia ser curada, Deus foi entrando e curando, sabe? E teve outras que ele foi me tratando. E quanto mais eu falava, Senhor, eu preciso do Senhor, porque se eu não tiver a tua presença, eu vou acabar pegando de volta, eu vou acabar me distraindo. E quanto mais eu ia para Deus, mais ele ia preenchendo cada espacinho dentro de mim que eu sentia necessidade em ter certas coisas ou em fazer. Teve processos com Deus que não foi bebidas ou comida, foi simplesmente entrega de comprar. Às vezes eu amava gastar, comprava tudo quanto é coisa e eu achava que aquilo era minha alegria, que aquilo era meu preenchimento. Quando Deus falou, me entrega, ai, mas como foi difícil, como foi relutante.
Quando muitas das vezes Deus falava, me entrega a maquiagem, eu entregava a maquiagem, eu saía de cara limpa. E era uma coisa que eu era muito apegada. Eu não gostava de aparecer sem maquiagem. E eu ia na igreja sem maquiagem. Teve vezes que eu ia descalça na igreja porque eu fiz um voto com Deus. Aí é você com Deus. Hoje eu conto pra você porque hoje eu venci. Então aquilo que você vai fazer com Deus, ninguém precisa ficar sabendo no momento que você está fazendo. Mas depois que sirva de testemunho pra outras pessoas. Não fica pensando, o que vão pensar de mim? Se você ficar pensando nisso, você não vai chegar em quem você tem que chegar, que é o caminho, que é Jesus. Quando você faz dele o seu caminho, a sua torre forte, você tem que entender que é pra ele que você tem que correr. Fulano de tal, você acha que eu tenho que fazer um jejum? Não, é no seu quarto, igual Mateus 6,6 fala, vai pro quarto, fala com teu pai, sabe? Aquilo que você tá falando em secreto fica com você e ele. Mas que depois você venha testemunhar para glorificar o nome dele. E você vai entender que aquilo não vai te prender de fato. Hoje eu tomo água com gás, tomo água normal e eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Eu sinto falta? Lógico que eu sinto falta. Tem muitas coisas que eu entreguei no altar de Deus que eu sinto falta. Sinto às vezes uma necessidade assim, mas é preenchido, sabe? É algo que conforme eu vou para Jesus, ele vai me preenchendo. Ele vai me tirando aquela ansiedade, aquela vontade de viver aquilo. Ele vai me acalmando, sabe? Então que nesse dia você entenda, Deus, ele faz além daquilo que você imagina, daquilo que você pensa. Não é por causa que você não tá conseguindo no agora, no hoje, que você não vai conseguir vencer isso. Eu também pensava que eu não ia vencer isso aqui, mas pelo poderoso nome de Jesus, hoje eu falo, você não é maior do que o meu Deus. O meu Deus é engrandecido em cada coisa que eu entrego. E em cada vez que eu vou entregando as coisas que eu mais amo aos pés dele, mais eu vou vendo Cristo em cada detalhe do meu dia. Sabe, o vento toca no meu rosto, eu lembro da palavra de Deus e ali eu já começo a falar com ele. Você tá lavando louça, você tá ouvindo a pregação e você já sente a presença, você já começa a louvar. É ver Deus nos detalhes. E quanto mais você entrega o que você ama aos pés dele, mais você sente a presença. Eu queria palavras para poder trazer aqui para vocês nesse vídeo de como que é ser saciado de um vício que você tem, e quando Jesus entra nesse vício, a sensação é mais ou menos essa. Eu vou tentar explicar. Quando você chega ali na hora do almoço, você tá com aquela fome que tá as tripas dando nó, e aí você senta, come aquela comida que você gosta, sabe, aquela comida fresquinha, deliciosa, aquilo vai te saciar, né, por algumas horas. E quando você sente o cheiro de alguma outra comida ou de alguma outra coisa, você já tá saciado. Você, por mais que você sinta o cheiro de um churrasquinho ali, ó, do vizinho, você fala, nossa, que cheiro gostoso, não é aquela fome descontrolada, você está saciado. Com Jesus é a mesma coisa. Por mais que você sinta saudade do gosto, sinta vontade de assistir, sinta vontade de praticar algumas coisas, quando você se enche dele, da palavra, sabe? Quando você ora, quando você fala com ele, quanto mais você fala com ele, mais ele vai te preenchendo, obviamente. Quanto mais você está na presença dele, mais também, independente do cheiro, do gosto, das coisas que vem e te traz à tona, aquilo já não é mais a mesma coisa. Não que hoje eu prefira isso do que isso, mas hoje às vezes, logo que eu comecei a fazer, tirei isso e comecei a ir pra água, eu falo, nossa, é tão sem gosto a água com gás, é tão amarga. Hoje eu gosto, hoje eu aprendi que tem certas coisas que é melhor, sabe? E a gente tem que entregar para Deus, sabe? Não que isso vai ser eterno. Eu não sei quando Deus vai falar, agora pode. Eu acredito que há um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam debaixo do céu. E quando for o momento certo, eu vou. Acabou, vou tomar. Se Deus falar continua, eu vou continuar. E assim a gente vai fazendo, conforme, independente do que é, se é beber, se é comer, se é se vestir, como muitas vezes aconteceu também na minha vida. O importante é a gente entender que Deus é tudo aquilo que a gente precisa. Independente do que a gente precisa, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então, se você tiver que entregar algo para Deus, um holocausto valioso, entregue aquilo que realmente vai te fazer falta, aquilo que você mais ama, aquilo que te mexe com seus cabelinhos, que você começa a ficar descabelada quando você arranca. É bem assim. Mas faça para a glória de Jesus. E que nesse dia Ele te fortaleça, independente do teu vício. Eu gosto de trazer aqui porque tem muitas pessoas que acham que você venceu e foi fácil. Não.
tudo que a gente entrega pra Deus não é porque tá no outro, né? Normalmente a gente pensa que tá fácil porque tá no outro e não é na gente. Mas normalmente quando a gente entrega pra Deus é algo que realmente nos faz ficar descabelada. É algo que a gente acaba ficando mexido, desconfortável, mas vale a pena. Vale a pena. Pode ter certeza que vale a pena. E é isso. Você vai sentir o cheiro, você vai ver outras pessoas fazendo, você vai até, às vezes, lembrar de alguns momentos que você tinha isso e praticava, mas não vai ser uma coisa que vai te consumir como antes, porque Jesus já vai ter consumido dentro de você, o teu interior. Então, por mais que, às vezes, você até volte, como algumas vezes eu entreguei por um tempo determinado, depois eu voltei a fazer algumas coisas, no caso, o refrigerante. Teve momentos que eu entreguei novelas, série, e quando eu voltei, aquilo já não era mais um consumo, sabe? Aquela necessidade, aquele negócio, já estava preenchido, já estava tratado, sabe? Aquilo já não era uma coisa que me governava como antes. Então, por isso o motivo da gente entregar realmente aquilo que a gente ama, sabe? Pra gente entender que aquilo não é o nosso altar, que aquilo não é o nosso Deus. E quanto mais você vai fazendo isso, mais Deus vai te direcionando. Às vezes os momentos que Deus mais te pedir algo, vai ser o momento que você mais vai ter abundância e necessidade de viver aquilo. Quando Deus me pediu as bebidas que eu gostava de beber, os refrigerantes, o café, por muitas vezes também aconteceu isso, não era quando estava faltando, e sim quando eu tinha eles na minha geladeira, quando eu tinha ele na minha despensa. Então vai ter vezes que Deus vai te pedir a novela e o episódio vai estar ali, ó, novinho, fresquinho, esperando você. Só que é questão de posicionamento. Mesmo você tendo aquilo, você vai entender que aquilo não vai te governar mais. Deus abençoe seu dia, que Ele te dê força para você fazer tudo que você precisa, tudo que você precisa entregar. Faça, não é fácil, mas com Ele você consegue todas as coisas, porque quando Ele habita em nós, o Espírito Santo nos conduz a fazer a vontade do Pai. Que Deus te conceda graça, força para você persistir nesse caminho. Não desista em meio à batalha, em meio às lutas. Se fortaleça no Senhor, no seu forte poder, e você vai ver que tudo que você está passando hoje é um processo, é uma fase, vai passar. E com Deus ao seu lado, de mãos dadas com você, você vai conseguir vencer cada vício, você vai conseguir vencer aquilo que você pensa que está predominando na sua vida e sua mente. Mas você vai entender que é Deus quem governa você, sua casa, sua família e tudo que leva seu nome.